Talvez você já tenha visto alguma notícia sobre a taxa Selic e não entendeu muito bem como ela impacta a sua vida, porque normalmente dão notícias referentes a essa taxa dizendo que a alteração dela vai impactar muito no bolso do consumidor brasileiro. Mas dificilmente eles explicam como que essa taxa pode impactar no seu bolso. E é exatamente disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar o que é a taxa Selic, como ela funciona e por que ela impacta no bolso de todos os brasileiros, seja você um investidor ou não, tenha você muito dinheiro ou pouco. A taxa Selic ela é conhecida como a taxa básica de juros do nosso país e ela influencia as outras taxas de juros que a gente tem aqui. Por exemplo, as taxas associadas a financiamento, taxas associadas a empréstimos, a investimentos financeiros. Então, todas essas taxas têm uma relação direta ou indireta com a taxa Selic. Mas o que significa Selic? Significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E quem define se a taxa Selic aumenta ou diminui é o governo, mais especificamente o Copom, que significa Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, eles se reúnem a cada 45 dias e definem se a taxa Selic se mantém estável, se aumenta ou diminui. E quando eles se reúnem para definir essa variação da taxa Selic, eles estão definindo a taxa Selic meta. E aqui é interessante a gente introduzir esse conceito do que é a taxa Selic meta e a taxa Selic over. Parece ser um pouco confuso no começo, mas é bem simples. A taxa Selic meta ela é definida para o ano, então ela é uma taxa ao ano. Por exemplo, no dia 17 de junho, o Copom se reuniu e decidiram diminuir a taxa Selic de 3% ao ano para 2,25% ao ano. Então, quando você pensa na taxa Selic meta, você está pensando no rendimento ao ano. E o que seria o rendimento diário? Esse seria a taxa Selic over. Então, se você pensar que você quer saber o rendimento diário da Selic, pense na taxa Selic over. O rendimento ao longo do ano todo, você pensa na taxa Selic meta, que é realmente a taxa utilizada para poder calcular as outras taxas, para calcular os rendimentos de alguns investimentos, por exemplo. Da poupança também é feito dessa forma, ele é calculado com base na taxa Selic meta, que inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a poupança, que eu vou deixar aqui em cima, depois dêem uma olhada também, que é interessante saber como funciona o rendimento da poupança. E acompanhem só esse gráfico aqui, que é referente à taxa Selic nos últimos anos. Eu peguei aqui a taxa Selic nos últimos 10 anos. E a taxa que nós temos hoje é a taxa mais baixa de todo esse período. Eu vou deixar o link também para o site de onde eu peguei esse gráfico e lá vocês conseguem estender esse período e analisar a taxa Selic para outras épocas também. E vocês vão ver que esse valor que nós estamos hoje é o valor mais baixo da história. Tá, então tudo bem. É o governo quem controla a taxa Selic. Eles se reúnem a cada 45 dias e definem qual será o destino da taxa Selic. Mas com base no que eles definem isso? E como isso vai de fato afetar o seu bolso? A taxa Selic ela tem a função de controlar a inflação do país. E como isso acontece? Quando o governo aumenta o valor da taxa Selic, lembra que eu falei sobre as taxas em financiamentos, a taxa de crédito, elas aumentam com o aumento da taxa Selic? E o que acontece quando essas taxas aumentam? A população deixa de consumir. Então, com a redução do consumo da população, os preços dos produtos tendem a diminuir e com isso tem uma queda na inflação. E o contrário acontece quando você reduz o valor da taxa Selic. Com uma taxa Selic baixa, as taxas referentes a empréstimos, a financiamentos ficam mais baixas também. Com isso, a população passa a consumir mais. Então esse é um mecanismo que o governo utiliza para aquecer a economia. Com a população consumindo mais,
os preços dos produtos tendem a aumentar e, com isso, a inflação também aumenta. E por isso, o governo consegue controlar a inflação com base na taxa Selic. E esse é o motivo dessa taxa de fato influenciar muito a sua vida e muito o seu poder de compra. Não importa se você tem muito dinheiro ou pouco, se você investe ou não investe, porque nós basicamente sempre estamos consumindo uma coisa ou outra. Então a taxa Selic, querendo ou não, de forma direta ou indireta, sempre nos afeta. Se você conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e até a próxima.